Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso de número 17. Lucas 5, a partir do versículo de número 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Podeis assentar. Meus irmãos, a cena aqui é por demais interessante, de certa maneira chocante, uma cena de avivamento daqueles que nós lemos nos livros de história da igreja. Uma cena bem exótica, bem diferente. Já começa quando é dito que estavam ali para ouvir Jesus, vindo de vários lugares, de várias aldeias, fariseus, doutores da lei, portanto, pessoas que tinham uma formação cultural, teológica, que tinham um papel de liderança comunitária em Israel. Não era o povo comum que estava ali de maneira particular, embora houvesse gente comum também. Mas Lucas ressalta a presença ao redor de Jesus Cristo de fariseus e de doutores da lei. E diz que Jesus estava ali ensinando-os, estavam assentados, e Jesus estava ensinando-os, respondendo às perguntas. E diz logo em seguida: e o poder do Senhor estava ali para os curar. Normalmente nós imaginaríamos Jesus curando os enfermos, numa figura bem parecida com a de um pregador pentecostal, mas o veríamos ensinando aos fariseus e aos doutores da lei dentro de uma imagem bem aparentada com a do protestantismo histórico, que valoriza o ensino, a instrução. Mas aqui nós temos as duas coisas combinadas.
Jesus estava instruindo quem queria ouvir instrução. Os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, mas ao mesmo tempo para uma multidão sofrida, Jesus estava ali com o poder de curar sobre ele. Não havia divisão em Jesus. Ele estava no momento dando uma instrução espiritual profunda, abrindo o entendimento das Escrituras. E no outro, ele estava ali curando enfermos. Nós vemos hoje, irmãos, a falta de equilíbrio pendular. Nós vemos de um lado aqueles que querem reduzir o evangelho ao curandeirismo e fazer a coisa girar apenas em torno de bênçãos temporais, de curas físicas. E do outro lado nós vemos também aqueles que sofisticam demais o evangelho, a ponto de reduzi-lo a um conjunto de doutrinas. Mas em Jesus havia vida na palavra, e havia palavra na vida. Nós vemos ali que ele estava para ensinar, mas Lucas diz, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E a Bíblia diz que havia alguns homens que queriam levar um paralítico até Jesus. Estes homens verdadeiramente eram amigos do paralítico. A maior prova de amizade é alguém querer conduzir o outro aos pés de Cristo. Essa é a maior amizade. E era daqueles homens. Eles queriam levar o paralítico até onde Jesus estava. Estavam dispostos a fazerem, como se mostra aqui, um grande esforço para que isso acontecesse. E essa ilustração deveria nos inspirar, irmãos, a sermos mais diligentes, para conduzirmos aqueles com quem nós convivemos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, até os pés de Jesus. Você estaria disposto a todo esse esforço que aqui foi feito para colocar alguém frente a frente com Jesus? Estes homens mostraram, portanto, terem para com o paralítico a verdadeira amizade. Eles queriam chegar até Jesus, levando o paralítico na cama, mas eles não conseguiam entrar, o lugar estava cheio, a multidão era grande, mas estavam tão determinados a isso, que fizeram uma coisa estranha, subiram no telhado e tiraram as telhas, e por meio de cordas fizeram descer o paralítico diante de Jesus. Que cena, irmãos! Imagine os fariseus e os doutores da lei sofisticados, que foram ali para ouvir um mestre dando explicações, e no meio da reunião uma cama descendo, um telhado aberto e pessoas segurando cordas lá em cima. Jesus não reprovou o ato, o acolheu. Jesus viu o grande significado em todo aquele esforço daqueles amigos que queriam que aquela pessoa, a todo custo, pudesse chegar diante de Jesus Cristo, pudesse estar diante de Jesus. E diz aqui o texto, versículo 18, e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E parece, irmãos, à primeira vista, que Jesus frustrou as expectativas daqueles homens e do próprio paralítico, mas veremos que não foi assim. Porque, no primeiro momento, parece que o que este paralítico estava buscando era a cura, era a saúde, era a restauração de seus movimentos.
No primeiro momento, o que parece é que esses seus amigos queriam vê-lo novamente andando. Mas Jesus não pronunciou palavra de cura para aquele homem. A Bíblia diz no verso 20: e vendo ele a fé deles, tanto dos que desceram aquele homem como do próprio paralítico, e em função da fé particular do paralítico, Jesus disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Se você não fizer a leitura correta do texto, não lê nas entrelinhas, você deve imaginar que este homem ficou decepcionado, foi lá para sair andando, mas Jesus disse: perdoado te são os teus pecados. Mas observe, meus irmãos, que nenhuma palavra de Jesus é supérflua, é desnecessária, é não congruente com a situação. Houve outros que foram a Jesus para serem curados, e ele não disse: perdoado te são os teus pecados. Ele disse para este homem em particular. Quando nós lemos em Mateus o mesmo relato, e eu vou ler a passagem daqui a pouco, nós percebemos que este homem, ele deveria de alguma maneira se sentir culpado pela sua enfermidade, por estar paralítico. Eu não imagino o porquê, mas eu posso trazer à mente várias hipóteses. Talvez ele tenha ficado paralítico tentando fazer uma coisa errada, e sofreu um acidente e ficou paralítico. Talvez até uma vida dissoluta tenha lhe criado uma enfermidade que o levou à paralisia. Ou talvez não haja nenhuma conexão direta, mas por ele ter vivido uma vida de pecado, deve ter interpretado a sua enfermidade como sendo um castigo de Deus para a sua vida. E antes de eu ver outros versículos, faça uma adesão à minha hipótese para você pensar um pouco. Talvez este homem quisesse a cura, porque seria uma forma de ele saber que havia sido perdoado. O seu interesse maior não era de ser curado, mas se ele imaginava que aquilo que ele sofria era de alguma forma algo decorrente de algo que ele fez de errado, se isso perturbava a sua consciência, se sua paralisia era uma lembrança contínua de seus pecados, era algo que ele enxergava, se limitava por aquilo, e aquilo o acusava porque recordava os seus maus caminhos. Então, para ele, se ele fosse curado, isso poderia indicar que ele também teria sido perdoado. Se Jesus falou a ele: perdoado te são os teus pecados, é porque o que este homem realmente procurava não era a cura, era o perdão. Ele talvez estivesse vendo na cura apenas a evidência do perdão, a evidência de que o flagelo, por alguma transgressão, já não estava mais sobre ele. E se isso é verdade, os seus amigos também entendiam essa agonia. Talvez todo o esforço dos amigos tenha sido não porque quisessem simplesmente que ele voltasse a andar, mas que o peso da culpa deixasse de estar sobre ele. Talvez a vida que ele tenha vivido, que lhe trazia culpa, tenha sido com aquelas mesmas pessoas. E aquelas pessoas queriam vê-lo livre desse fardo da culpa, da acusação, e queriam, portanto, que ele tivesse a chance de ser curado para sair da melancolia, da aflição, da culpa, pudesse então se sentir perdoado. Não há outra explicação para um homem ter descido a Jesus paralítico e Jesus, em vez de tê-lo inicialmente curado, ter dito por causa da fé dele: perdoado te são os teus pecados.
Jesus viu mais do que a fé para ser curado. Jesus viu a fé para ser perdoado. Jesus viu que aquele homem entendia que se Jesus o curasse, é porque ele estava bem com Deus. Se Jesus o sarasse, é porque o seu pecado teria sido removido. Ele tinha fé para ser perdoado. Ele buscou Jesus, acima de tudo, para ter perdão para a sua alma. O seu motivo foi o mais nobre. Não foi ir para casa com a cama na mão. Foi saber que já não havia mais esse obstáculo entre ele e Deus, que era a culpa, mas que os seus pecados haviam sido perdoados, cancelados. Era isso que ele estava procurando, isso que os seus amigos queriam que ele experimentasse. Daí todo o esforço, vamos chegar até Jesus, não deu, não podemos deixar para amanhã. Vamos subir, vamos destelhar, vamos descê-lo em cordas. Mas que ele esteja diante de Jesus, que ele se encontre com Jesus. É interessante que a Bíblia diz que descera o homem e ele ficou diante de Jesus, mas não é dito que o homem fez pedido algum. O homem queria estar diante de Jesus e saber que poderia ser perdoado, curado. Ele queria saber o que é que Deus tinha para dizer para ele diante da sua situação. Desceram-no para colocá-lo frente a frente com Jesus. Mas o homem ficou à mercê das palavras de Jesus. Ele não elaborou um pedido. E o nosso esforço deve ser esse, de conduzir pessoas até os pés de Cristo. Nem que tenhamos que destelhar casas, nem que tenhamos que segurar camas em cordas, mas trazer as pessoas para diante de Jesus, para estarem frente a frente com Jesus Cristo. E aquele homem foi colocado lá. Se Jesus viu a fé dele, Jesus viu também a angústia precedente dele. O que eu quero lhes dizer é o seguinte, irmãos: ninguém pode ter a fé para ser salvo como este homem teve. Foi vendo sua fé que Jesus o perdoou, sem que sinta primeiro os seus pecados, sem que sinta primeiro as suas transgressões. Eu lembro-me, quando novo convertido, e às vezes evangelizar nos hospitais, e eu via alguns irmãos que não sabiam evangelizar. Esses irmãos entravam e perguntavam à pessoa diretamente, sem dizerem nada: você quer aceitar Jesus como Salvador? O doente, aflito, entendendo que aquilo ali significava que ele não tinha nada contra Jesus, dizia sim. E a pessoa ia contando. Tantas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Mas ninguém pode ter nem a fé em Cristo como Salvador se primeiro não se descobrir um pecador. Nós não podemos descobrir o Salvador em Cristo sem descobrir em nós o transgressor, o pecador. Por isso que a Bíblia, ela é dividida na lei e no Evangelho. A lei não foi dada para nos salvar, mas para evidenciar o nosso pecado, para revelar as nossas transgressões, para servir de espelho, para enxergarmos a nossa imundície. Paulo diz que pela lei o que vem é o pleno conhecimento do pecado, é o diagnóstico, não o remédio. Jesus é o remédio. Ele disse: o médico não veio para os sãos, mas para os doentes, e eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Note que o Velho Testamento, onde temos expressão da lei, é muito maior do que o Novo Testamento. Depois que o homem entende a sua situação grave, é fácil para ele entender o Evangelho. A dureza do homem é reconhecer a sua iniquidade, é reconhecer a sua culpa. Não que as pessoas não se reconheçam falíveis, mas elas não veem isso de modo tão grave, porque elas consideram isso à luz dos outros homens e não diante de Deus. Comparado com o outro, eu posso reconhecer minhas falhas, mas também me enaltecer por coisas que eu não tenho e que o outro tem como sendo falhas. Mas o Evangelho é para confrontar o homem não com o vizinho, mas com Deus. E diante da santidade, da majestade de Deus, do verdadeiro Deus e não do Deus imaginário, nós enxergamos o nosso pecado. Isaías teve uma visão no templo,
do Senhor no alto e sublime trono. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o rei. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, depois de uma profunda experiência com Deus. E ele disse: por isso eu me abomino no pó e na cinza. É preciso que o homem seja confrontado com o justo juiz através da lei de Deus. É interessante, irmãos, que a Bíblia é tão insistente nisso, que ela usa até estratégias didáticas, como os 10 mandamentos, que não são todos os mandamentos de Deus, mas são um resumo suficiente para o homem saber que é pecador. Ainda que ele ache que cumpre os 9 que tem a ver com a vida exterior, ele vai tropeçar no último que diz: não cobiçarás, que fala de suas motivações. A Bíblia estabelece o que é que reina neste mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Adão e Eva viram a maçã bela, concupiscência dos olhos, desejável para comer, concupiscência da carne. E Satanás diz que se eles comessem, não morreriam como Deus havia dito, mas seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal, a soberba da vida. Jesus, lá no deserto, foi tentado por Satanás. O diabo disse, levando-o a um lugar bem alto: pula daqui, os anjos vão te segurar. Concupiscência dos olhos, tem uma experiência aqui de aventura, uma asa delta com os anjos. A concupiscência da carne transforma estas pedras em pães, para ele quebrar um princípio. Ele estava jejuando e satisfazer uma necessidade física, como as ideologias socialistas fazem, procuram que as pessoas vendam seus princípios em troca do pão. Nós temos depois a última tentação: se você, diz Satanás, se ajoelhar, me adorar, eu darei todos os reinos da terra, porque me foram entregues. A soberba da vida. A Bíblia usa esses 3 pilares do mal: concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, o resumo dos 10 mandamentos, para que o homem se veja pecador. O Velho Testamento tem o predomínio de narrativas, porque se você não conseguir ver o seu pecado em lições didáticas da lei, você pode vê-lo noutras pessoas que também fizeram o que agora você está fazendo. E lá você tem aquelas narrativas de mentira, de traições. Incrédulos às vezes dizem: esta Bíblia de vocês é cheia de histórias maléficas, de crueldade. Sim, para que o homem conheça a sua história, para que o leitor se reconheça no personagem e veja que ele também tem feito aquilo. Somente quando alguém sentir o seu fardo é que poderá então vir a Cristo com fé. Porque a fé salvadora não é uma fé meramente intelectual. Eu poderia chegar para alguém e falar que Jesus é Filho de Deus, encarnado, morreu na cruz por ele, expiação e tal, sem ele entender nada da gravidade do seu pecado. Ele teria entendido as palavras que eu disse, mas ele não as sentiria. Ele poderia aderir por abraçar uma cultura cristã que eu estou transmitindo, mas isso não seria a fé salvífica. A fé salvífica é existencial, é uma fé pessoal, é alguém que se lança nos braços de uma pessoa, a pessoa de Jesus, que se refugia nele, se abriga nele, se apega a ele. Quando nós lemos lá em Filipenses, entendemos isso, quando o apóstolo Paulo diz que ele tinha muito do que se gloriar, era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, tinha boa família, teve boa educação. Ele diz: mas eu considerei tudo isso como nada, como esterco para ganhar a Cristo. Maravilhado do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, nada disso mais significa alguma coisa para mim. Ele diz: agora o viver é Cristo e o morrer é ganho. Jesus não é apenas alguém que ele admite como personagem histórico, é alguém com quem ele se une através da fé. Nós vemos que no dia de Pentecoste, Pedro pregou contra o pecado. Disse aos judeus que estavam lá para comemorar o Pentecostes: vocês crucificaram o justo, vocês negaram aquele a quem Deus enviou. E a Bíblia diz que os ouvintes se quebrantaram. Atos 2 diz que eles ficaram compungidos no coração, sentiram a gravidade do pecado, só então estavam preparados para escutar sobre o remédio.
para ter uma fé em Jesus existencial e não meramente intelectual. Eles chegaram a Pedro e aos demais irmãos e disseram: que faremos? O que faremos? E Pedro disse: arrependam-se, confessem o nome de Jesus para batismo, terão a remissão de pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Paulo foi açoitado junto com Silas por um carrasco, preso. Até então Paulo não direcionou palavra a este carrasco, mas lá na prisão, açoitado, ele começou a louvar a Deus, a cantar. A glória de Deus desceu, o lugar estremeceu. Quando o carcereiro viu aquilo, ele, entre outras coisas, se quebrantou, chegou trêmulo diante de Paulo e Silas, aquele homem que maltratava pessoas por ofício profissional, insensível, mas agora estava sentindo a sua culpa diante da glória divina que sacudira aquele lugar. E ele trêmulo disse: que farei para ser salvo? Paulo então disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O momento para chamar a fé é o momento em que o coração compunge e se pergunta: o que faremos? É o momento em que a pessoa está tremulando e dizendo: e agora? Como eu faço? Quem me socorre? A fé salvífica é esta que se apega a Jesus, se agarra a Ele. Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, estavam ali para satisfazer o seu intelecto, mas aquele paralítico estava gritando por socorro. Aquele paralítico não queria ouvir um mestre, queria encontrar um salvador para a sua alma. E todo o esforço era feito por aquilo ali, a ponto de ele descer através das cordas. Veja este relato em Mateus. Mateus capítulo 9. Eu vou ler os versos 1 e 2. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Note o que Jesus disse para ele: tem bom ânimo, tem coragem, tem segurança. Jesus disse isso porque faltava aquele homem ânimo, por causa da sua culpa. Aqui em Mateus nós vemos nas entrelinhas que Jesus supõe que estas palavras, perdoado te são os teus pecados, vai trazer a este homem um alento, vai trazer a este homem ânimo. Ele diz: tem bom ânimo, porque os teus pecados estão perdoados. Porque lá no fundo o que aquele homem queria não era a cura. O que aquele homem queria era o perdão. Ele queria a cura para saber que foi perdoado, porque ele achava que o seu flagelo era em razão das suas transgressões. Mas Jesus começa não com a febre, e sim com a infecção, não com o sintoma, e sim com a verdadeira doença. Jesus soube ouvir a oração daquele homem melhor do que ele poderia fazer. Jesus enxergou o seu coração mais profundo do que ele próprio poderia se interpretar. Jesus viu o seu coração cheio de culpa, cheio de angústia, porque ele sabia que era um transgressor culpado diante de Deus, não encontrava nada que lhe desse segurança do perdão. Mas Jesus diz agora a ele: tem ânimo, te anima, porque os teus pecados são perdoados. Interessante que Mateus diz que Jesus falou dizendo filho. Filho é uma expressão, irmãos, de relação, não de relação distante, como juiz e réu, mas de pai e filho. Jesus o acolheu, vendo a fé dele, vendo que ele tinha fé em Cristo como seu Salvador. Ele foi lá como pecador, mas foi recebido como filho. Lembra-me o filho pródigo. O filho pródigo chegou na casa do pai, regressando, arrependido, e dizendo: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus empregados. Mas o pai o veste, faz uma festa para recebê-lo, para celebrar a sua volta, chama-o de filho. Aquele
filho pródigo foi de cabeça baixa, foi para ser recebido como servo, mas foi recebido como filho. E aqui o nosso Deus, irmãos, está mostrando que o que crê, ele recebe como filho. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, a saber os que creem no seu nome, diz João, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em sua epístola universal, João diz: vede que grande amor tem o Senhor para conosco, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Este homem chegou culpado diante de Jesus, mas chegou crente. Se tem alguém que me pode perdoar, é este homem. Se tem alguém que pode me absolver, é este homem. Eu vou chegar até ele. Se a multidão está no meio, eu vou subir pelo teto. Se tem telha, eu vou tirar. Se eu não posso desafiar a lei da gravidade, eu vou descer em corda. Mas ali, no meio dos fariseus, doutores da lei, ouvindo Jesus, uma cama desce. Um homem está frente a frente com Jesus, se sentindo culpado, mas confiando no Salvador. E Jesus diz: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Aleluia. Mais importante do que a cura é a salvação, é o perdão de Deus. Jesus perdoa pelo sangue que ele verteu na cruz. Ali perdoou porque era fato predestinado, sua morte ia acontecer. Todos os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos por antecipação dos benefícios da cruz, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Calvário, pela fé no Messias profetizado. E agora presente diante do paralítico, e agora anunciado diante dos que estão aqui. O que precisamos é de perdão de pecados. O que precisamos é sermos filhos de Deus. Foi o que Jesus deu àquele paralítico naquele momento. É interessante, irmãos, que quando Jesus disse isso, voltemos lá para Lucas, perdoado te são os teus pecados, a Bíblia diz assim no verso 21. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Eles não conversaram para Jesus ouvir, eles conversaram entre si. Este homem está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Uma coisa era verdade no que eles estavam dizendo: só Deus pode perdoar pecados. O que eles desconheciam é que Jesus é Deus. É que Jesus é o Verbo que se encarnou, que estava no princípio com o Pai, com Deus, e que é Deus. É que Jesus é aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez. É o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Sim, só Deus pode perdoar pecados, mas Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, é Deus entre nós. Mas eles falavam para Jesus não ouvir. E a Bíblia diz que Jesus não foi nem que os ouviu, Jesus viu os seus pensamentos. Versículo 22, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Os irmãos, prestem atenção a uma coisa aqui. Ler a Bíblia nas entrelinhas é uma maravilha, irmãos. Jesus viu todos esses questionamentos na mente dos fariseus, dos doutores da lei. Se aquele paralítico não tivesse satisfeito só com o perdão de Cristo, Jesus teria visto esse pensamento dele: o quê? Que foi que eu fiz? Tu veio aqui para ser curado e eu fiz foi te perdoar? Está achando ruim? A Bíblia não fala que o paralítico estava pensando alguma coisa, porque o paralítico estava satisfeito. O paralítico ali podia ir para casa, ainda na maca, ele já estava feliz com Jesus.
Jesus não viu nenhum problema na mente do paralítico, nenhum questionamento nem dos amigos deles. Se eles estivessem lá se questionando, que negócio é esse? A gente veio aqui atrás de cura, esse homem diz, perdoados são os teus pecados. Se eles estivessem com essas coisas, Jesus teria também sabido. Eles não estavam dizendo, mas Senhor, nós viemos aqui para ser curado. Na verdade, como eu disse, o paralítico desceu e nem fez pergunta a Jesus. Jesus leu o coração dele, como leu o dos fariseus aqui, dos doutores da lei. Jesus leu o que ele queria, perdão. Jesus disse, tem bom ânimo, filho, perdoado te são os teus pecados. Aquele homem não estava mais reclamando, estava se alegrando na paz que excede todo entendimento, estava se alegrando na sua reconciliação com Deus. Eram agora os fariseus, os doutores da lei, que estavam intrigados na sua teologia. Aqueles homens só queriam debater teologia, isso é muito bom. Mas mais importante é se encontrar com Jesus. Mais importante é ouvir Jesus dizer, perdoado te são os teus pecados. Lá na cruz, quando Jesus estava entre dois malfeitores, um dos malfeitores que com o outro zombava de Jesus se quebrantou quando Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um deles se quebrantou nessa hora e entendeu. Ele não foi para grandes questões teológicas. Ele reconheceu o seu pecado, ele repreendeu o outro que zombava e dizia, não, para, estamos aqui porque merecemos, nós merecemos esta morte. Reconheceu o seu pecado e se abrigou em fé em Jesus e disse, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse, eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não tem, irmãos, palavra mais maravilhosa do que essa. Perdoado te são os teus pecados. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus uma vez estava na casa de um homem importante, entrou a mulher, caiu aos seus pés, molhou os seus pés com suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. O homem dizia, se esse fosse alguém importante de Deus, saberia que esta mulher era uma mulher que outrora era uma prostituta. E ele ficou impressionado com aquela mulher nos pés de Jesus. Era uma cena de avivamento também, igual esse negócio de janela, de telha aberta e cama descendo. Era a mulher se agarrando a Jesus, lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com os cabelos. Mas Jesus olha para aquele homem e diz, olha, a quem muito é perdoado, muito ama. Tu diz que essa mulher aqui é muito pecadora. Pois ela está assim porque eu disse a ela, perdoado te são os teus pecados. Não há coisa mais maravilhosa do que saber que os pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo, pelo sangue da cruz. E quando Jesus viu que aqueles homens arrazoavam, Jesus disse o seguinte, versículo 23, qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Aqui nós temos uma coisa curiosa, irmãos. Perdoar é maior do que curar. Eu já disse isso. Há até uma lógica disso. Porque profetas foram instrumentos de Deus para trazer curas a pessoas. Nós, pregadores do Evangelho, podemos, pelo dom de cura, trazer cura a alguém, mas só Jesus perdoa pecados. Aqui, se alguém estiver enfermo, pode vir que nós vamos orar, mas não tem confessionário, vá a ele. Vá a ele. Nós aqui somos os amigos do paralítico, nós queremos levar você até ele. É ele que vai dizer, perdoado te são os teus pecados. Só Jesus perdoa, o perdão é maior do que a cura. Até porque a enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. Foi o pecado que abriu as portas para a enfermidade. Nós temos promessa de cura divina, promessa de um dia termos um corpo incorruptível, porque naquela cruz em que Jesus levou os nossos pecados, Ele também levou as nossas enfermidades e dores. Porque quem leva a causa, leva a consequência. Quem leva
A causa leva à consequência. Quem cura a infecção acaba com a febre. Ele levou lá e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqueles a quem Jesus curou, eles voltaram de alguma maneira a ter outra enfermidade e morrerem. Mas aqueles a quem Jesus perdoou estão com ele para sempre no céu. No entanto, irmãos, Jesus está falando para os zombadores, na perspectiva deles. E ele diz: qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Vamos entender. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: vocês supõem que eu sou um mentiroso. Vocês supõem que eu estou perdoando este homem da boca para fora e que nada está acontecendo, que eu não libero perdão para ninguém. Se eu for um embusteiro, qual seria a coisa mais fácil para mim? Só dizer, perdoado-te são os teus pecados, ninguém sabia se eu era verdadeiro ou não? Ou dizer, levanta-te e anda? Na verdade, Jesus não está querendo convalidar a ideia de que cura é maior do que perdão, mas está dizendo que se alguém quisesse enganar, seria muito mais fácil para ele só dizer, perdoado-te são os teus pecados, do que dizer àquela pessoa, levanta-te e anda. Então ele diz no verso 23, qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Irmãos, que culto nesse dia, que culto! Doutores da lei refinados lá para prender aos pés de Jesus, uma multidão, os intelectuais ali fazendo perguntas, e pessoas angustiadas em busca de perdão para um amigo, perdão de Deus, reconciliação com Deus, tentando entrar, matutando o que se poderia fazer, subindo em cima da casa, fazendo descer a cama lá de cima, em cordas, colocando diante de Jesus, Jesus dizendo, perdoado-te são os teus pecados. Os homens ali se arranhando, se mordendo com as palavras de Jesus, que este homem, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus diz, agora vamos ver, o que é mais fácil? Se eu estiver enganando vocês, o que é mais fácil para mim? Só manter perdoado são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda, para que vocês saibam que este homem foi perdoado mesmo. Eu digo agora a ti, falou ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem não só ficou de pé, irmãos, voltou carregando a cama e glorificando a Deus. Imagine o barulhão, irmãos, o homem perdoado, curado, carregando a cama e glorificando a Deus no meio daqueles fariseus. Jesus pode perdoar pecados porque é Deus. Lá em Isaías, no capítulo 43, a Bíblia diz assim, versículo 24, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus está dizendo, olha, vocês não me agradaram aí com o incenso que vocês compraram, com os sacrifícios que vocês me ofereceram, não foi assim que vocês me tiveram favoráveis a vocês, não. Eu tive que trabalhar para que vocês pudessem ser reconciliados comigo. Eu me cansei, fazendo alusão, irmãos, ao fato de que Deus em Cristo se encarnou e Ele próprio fez o trabalho da redenção. Isaías diz, Ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Jesus cansou para nos perdoar, não foi trabalho nosso, foi trabalho dele. Ele suou sangue no Getsêmani, ele fadigou em sangue por nós. E aí no verso 25 de Isaías 43, o Senhor diz, eu mesmo, quer dizer, eu não mando mensageiro não mando sacerdote, não mando ninguém para fazer isso no meu lugar, eu mesmo, eu pessoalmente, sou o que apago as tuas transgressões,
por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. É interessante uma coisa aqui, por amor de mim. Uma das coisas que os incrédulos não entendem, principalmente os intelectuais, é que eles dizem: o Deus de vocês é um Deus egoísta, caprichoso, que gosta de narcisismo, porque tudo é a glória dele. Mas, meus irmãos, o que glorifica a Deus abençoa a todos nós. Se Deus é o fundamento do universo, a glória de Deus é a riqueza de toda a criação, é a bênção de todos nós. Essa é a razão pela qual nós não devemos buscar a nossa própria glória e Deus busca a dele. Quando um de nós busca a nossa glória em detrimento do próximo, é para ser superior ao próximo, é para privar o próximo de alguma coisa. Mas quando Deus busca a sua própria glória, toda a criação é abençoada. Deus diz: sou eu que perdoo os teus pecados por amor a mim mesmo. Graças a Deus que Deus ama a si mesmo. Porque se nós somos pecadores, não há nada amável em nós, isto é, na nossa carne, diz Paulo, não habita bem algum. Nós somos transgressores, pecadores, não há nada amável em nós. Mas Deus é amor. E como Deus se ama, Ele ama amar. Ele tem prazer em amar, mesmo quem não merece ser amado. Graças a Deus que Deus se ama, irmãos. É por isso que Ele vem a nós. Porque se dependesse de em nós ter alguma coisa amável, nós não teríamos sido salvos. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Sem que nós o tenhamos amado, Ele nos amou. Porque Deus é amor. Por amor de mim mesmo é que eu perdoo, apago as tuas transgressões, dos teus pecados, já não me lembro. Jesus curou aquele homem, que voltou para casa salvo, curado e glorificando a Deus. Mas note, irmãos, que o povo também ficou maravilhado, verso 26, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Uma coisa ainda falta dizer. Quando Jesus foi curar o homem, no verso 24, veja o que ele disse: e ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus disse para que vocês saibam. Ele quer que nós saibamos que Ele é o que perdoa. Quem perdoa não sou eu, quem perdoa não é o Papa. Quem perdoa é Jesus. Para que saibais. Mas note, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Jesus perdoa aqui, na terra. Depois da morte não tem perdão, não tem segunda chance, não tem reencarnação, não tem purgatório, tem céu e inferno. Hebreus capítulo de número 9, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte veio o juízo. É aqui, durante essa sua vida, sobre a terra, que você tem que receber o perdão de Cristo. Ele tem autoridade para perdoar sobre a terra. Não há perdão no além-túmulo. Não há perdão depois do último suspiro. Ou você morre reconciliado com Deus e vai para o céu, ou morre sem estar reconciliado com Deus e vai para o inferno. É interessante, irmãos, que os incrédulos, quando nós falamos sobre todas as variadas formas que Jesus falou do inferno, e foi mais Jesus na Bíblia do que todos que falou do inferno, falou porque nos ama, porque não quer que nós possamos ir para lá. Quando nós vemos os incrédulos se reportando a estas passagens, que têm linguagem forte, no inferno haverá choro e ranger de dentes, trevas exteriores, onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre, uma linguagem de terror. Os incrédulos dizem: ah, vocês crentes não entenderam bem.
Jesus está falando de forma figurada, de forma simbólica. É até engraçado, irmãos, para não dizer triste, quando o incrédulo quer ensinar um crente a ler a Bíblia. E ele diz, é figurado. Bem, até admito que seja figurado. Mas a grande questão é essa: quando uma coisa é simbólica, aquilo que ela simboliza é mais real do que o símbolo. O batismo é um símbolo do novo nascimento. O novo nascimento é mais intenso e real do que o batismo. A ceia do Senhor que celebramos é um símbolo da morte de Jesus. A morte de Jesus foi muito mais dolorosa do que partir pão e beber vinho. E é um símbolo, realmente. Não há palavras para descrever o inferno, mas o inferno é muito pior do que os símbolos. Como o céu é muito mais maravilhoso do que os símbolos que são usados para retratá-lo. A Bíblia diz que no céu tem cânticos, ruas de ouro, mar de cristal, mar de vidro, rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É assim, pastor? Não, é muito melhor. É dito assim porque não há palavras para descrever. Mas saiba que a realidade simbolizada é bem mais intensa do que o símbolo. O inferno é muito mais terrível do que o que possa ser usado como seu símbolo na Bíblia. Na verdade, quem estiver no inferno um dia vai desejar que tivesse sido literal. Eu preferia choro e ranger de dentes. Eu preferia que fosse fogo aqui, de um lago de fogo mesmo, como eu imaginei. Seria melhor do que onde eu estou. Ele vai desejar que fosse simbólico o inferno, porque vai ser muito mais intenso. O inferno é eterno, irmãos. Não tem fim. Mas hoje é o dia da salvação. Você não tem nada para oferecer a Deus, mas Ele tem tudo para oferecer a você. Não é pelas suas obras. O que você tem que reconhecer é que não tem obras. É que é um pecador. É que é culpado. É que você é o problema e não a solução. Você é a pergunta e não a resposta. Reconheça que você não tem o remédio. Você só tem o doente para apresentar. Mas que Jesus Cristo pode, nessa noite, perdoar os teus pecados e reconciliar você com Deus. Pregadores de outrora diziam que as curas de Jesus de paralítico eram as mais retratativas da salvação. Porque o paralítico não pode andar. E o homem não pode se salvar. Só Jesus pode lhe colocar de pé, lhe dar uma nova vida, fazer de você um cidadão do céu. Vamos ficar de pé nesse momento.